começar então? Vamos começar o nosso culto nessa manhã. Convido todos a se colocarem em pé em nome de Jesus. Compartilhando a palavra do Senhor lá em 1 Coríntios capítulo 7, verso 1, né? Que é o pontapé inicial aqui da conversa de Paulo, do apóstolo Paulo com a igreja de Coríntios, né, a respeito de perguntas que foram feitas a ele. Começa assim, ó, volta lá para nós. 1 Coríntios 7, 1, que é o pontapé inicial aqui das respostas que Paulo dá, né, questões colocadas diretamente a ele, né, começando questões de casamento, depois no capítulo 8 vai ser questões relativas a sacrifício, outras coisas mais. Diz assim então a palavra do Senhor: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, aí botou entre aspas ali, tem algumas versões que traz um pouquinho de confusão, parece que Paulo está dizendo isso que segue ali entre aspas, mas na verdade foi o que eles disseram para Paulo, né? Então assim, ó, quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não tenha relações sexuais com sua esposa, né? Esse é a nossa devocional dessa manhã. Então o Paulo estava respondendo a questões a partir dessa colocação feita pela igreja de Coríntios a ele, né? Então é a palavra do Senhor. Vamos orar então? Senhor, louvado seja o teu santo nome. Pai, te agradecemos em nome de Jesus por estarmos juntos aqui na tua presença, Senhor. Clamamos, ó Pai, que seja um momento proveitoso, um momento, Pai querido, que teu Santo Espírito, Senhor, venha falar aos nossos corações, Senhor, que eu te peço em nome de Jesus, Senhor, que tenhamos total liberdade, Senhor, que todos nos sintamos aqui livres, ó Pai querido, para expressar nosso entendimento, Senhor, porque juntos, Senhor Deus, podemos aqui, o teu Santo Espírito ministrando aos nossos corações, esclarecer dúvidas, Senhor Deus, importantes, Senhor, para o nosso dia a dia, para os nossos relacionamentos, ó Pai querido, para esclarecer também pessoas que precisam, Pai amado, do entendimento da tua palavra. Então, Pai querido, em nome de Jesus, eu peço que cada um que está aqui presente, que nós estejamos aqui preparados, Senhor, para receber de Ti a semente da Tua palavra, Senhor. A oração que eu faço em nome do Teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre, junto comigo. Amém, amém. Pode se assentar, na oportunidade das irmãs para estarem louvando ao Senhor. Nós damos início à nossa igreja. Bom dia. A gente está sempre na obra, né? Então ali resolvendo outra coisa. Aí corre para cá, não tá. Vamos louvar ao nosso Deus, agradecer a Ele por esse dia que Ele nos concede, né? Mais uma vez a oportunidade de estarmos na casa do Senhor, louvando e obedecendo ao nome de Jesus. Poder,
Amém, glória a Deus. Vamos fazer sentar. Sentar todos, vamos lá. Oi? Então vamos lá, né? Nós vamos continuar o estudo que nós começamos no domingo passado, né? O estudo que nós começamos no domingo passado, em 1 Coríntios capítulo 7, nós conseguimos ir até o verso 11, né? Lembrando aqui que nós estamos... o que serviu de fonte para mim? Hernandes Lopes, Augusto Nicodemos, algum material também da minha biblioteca, e também eu tenho ouvido bastante os sermões também, desse capítulo, para que a gente possa aqui nesse momento conversar um pouco sobre os assuntos que foram tratados pelo apóstolo Paulo nesse capítulo 7, como nós começamos já no domingo passado, tá bom? Então lembrando que o verso 1 é para nós aqui um esclarecimento a respeito daquilo que o apóstolo Paulo pretende fazer no capítulo 7, no capítulo 8 também. Paulo não se propõe aqui a fazer um tratado teológico completo sobre o casamento e o celibato. Ele se propõe a responder perguntas diretas e específicas feitas pela igreja. Então, lembrando que Paulo está sendo objetivo no tratamento de perguntas que foram apresentadas para ele, a respeito de casamento, aqui nesse capítulo 7, E aí, então, nós vamos, dessa maneira, discorrer sobre esses assuntos, lembrando bastante que esses assuntos que são mencionados aqui, eles são bastante atuais para nós, E também a gente possa entender que esse capítulo 7, ele pode ser dividido em três grupos, três grupos de resposta que o apóstolo Paulo está dando, O grupo 1 é o grupo de cristãos casados com cristãos, que eu fiz uma enquete aqui. Quem é cristão casado com cristão aqui? Levanta a mão. Quem é cristão casado com cristão? Gil, agora Gil? Graças a Deus. No domingo passado não era, Esse domingo é cristão casado com cristão. Casaram-se agora na quinta-feira, glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Falar nisso dia 3, Dia 3 de agosto, temos um casamento aqui na igreja, a igreja toda convidada, O casamento aqui, a cerimônia religiosa, o casamento da irmã Jo e do Gilson, irmão Gilson, conhecido como Gil também. Casamento, então, dia 3 de agosto aqui, dos irmãos aqui na nossa igreja, Nós estivemos na quinta-feira lá no cartório, fazendo o casamento deles, eles juntos lá, vendo o casamento, graças a Deus por isso. Então, o grupo 1 é cristão casado com cristão. Levanta mais uma vez a mão aí, só para me ver aqui mais ou menos. Cristão casado com cristão. O grupo 2 é cristão casado com não cristão. Quem é cristão casado com não cristão aí? Levanta a mão alta assim. Cristão casado com não cristão. Isso aí. Gostei. Eu vou até aproveitar para dar
uma aspas, tem um parênteses aqui, o irmão Ademar levantou a mão, levanta a mão de novo. O irmão Ademar levantou a mão, cristão casado com não cristão, porque a esposa do nosso irmão Ademar é católica, e o entendimento do irmão está certo, tá? O entendimento do irmão está certo. Assim como também pode ser que alguém aqui esteja casado com alguém de uma denominação que pode não ser considerada por nós como uma denominação evangélica. Às vezes parece, mas não é, tá, irmãos? Então a gente tem que tomar esse cuidado também. Eu até falei do fato que aí é digamos assim, uma coisa bastante difícil de perceber, mas de um pastor que eu conheci, que foi consagrado pastor, que ele era casado com uma testemunha de Jeová. Então isso aí, então, às vezes pode ter alguém casado com uma pessoa que não é cristã ou que é uma seita, que a gente precisa ter esse discernimento, Então cristão casados com não cristão e cristão não casado, Quem é cristão não casado aqui, Viúvos, solteiros. A Maneusa fez assim, Isso sou eu, Maravilha, Então vamos lá. Então na primeira lição que nós fizemos, falamos bastante tempo sobre o grupo 1, foi a lição toda, cristãos casados com cristão, e aí nós vimos que o apóstolo Paulo ele divide mais ou menos ali em duas partes, que é falar sobre a pureza do casamento, a duração do casamento, do verso 1 até o verso 9, depois eu vou puxar algumas coisas que foram faladas, para mim não voltar muito no assunto que foi tratado no domingo passado, Então, por exemplo, dizer que o apóstolo Paulo, ele está falando muito sobre alguns aspectos, quando ele fala, é bom que o homem não toque mulher, porque como a igreja era uma igreja nova e as pessoas estavam se convertendo ao Evangelho, então algumas questões estavam sendo colocadas ali como questões que poderiam afetar a espiritualidade, Por exemplo, haviam dois extremos ali na igreja, dizendo que se era, o que era melhor, ser casado ou ser solteiro, celibatário, mas celibatário ser solteiro no sentido de se manter puro, sem não casado, mas sendo solteiro, se mantendo puro de relacionamento, não é ser solteiro, mas ficar pulando de galho em galho, não é isso não. E em relação à questão de ser, mesmo sendo casado, a questão que se apresentava era que se, mesmo sendo casado, se o sexo era pecado dentro do casamento. E aí o apóstolo Paulo está falando a respeito dessa questão que não, o sexo dentro do casamento ele deve ser praticado, e aí eu vou depois colocar algumas questões também, e ficar solteiro, se ficar solteiro era pecado, Então eu falo, não, ficar solteiro também não é pecado. E ele vai dizer que tanto casar ou ser solteiro é dom de Deus. Então ele enquadra isso como sendo dom, você casar ou você ser solteiro. Então quem é casado tem o dom de ser casado, quem é solteiro tem o dom de ficar solteiro, E muito do que se estava falando ali, por exemplo, a gente viu lá em Êxodo capítulo 19, verso 15, Levítico 15, 18 também, que fala sobre a questão da purificação, se a pessoa tivesse tido um relacionamento e se ela fosse participar de alguma coisa, que ela tinha que passar por um período de purificação, então, na questão do relacionamento sexual. Então, essas questões estavam fazendo com que a igreja tivesse alguma dificuldade de entender se o sexo era correto ou se não era correto, então isso estava trazendo problema para eles, Então, Paulo enfrenta essas duas correntes de pensamento, extremos, e dizendo que tanto o casamento quanto o celibato são dons de Deus, Ele já diz de cara, casar ou ficar solteiro é dom de Deus, tá bom? Isso nós falamos no domingo passado, E aí, do verso 1 até o verso 9, como está colocado ali, do verso 1 até o verso 9, ele vai falar sobre a pureza do casamento. E, por exemplo, lá no verso, eu estou só dando uma pincelada rapidazinha, tá? Se por acaso alguma coisa ficou do domingo passado, você fala aí para a gente poder pegar. Por exemplo, no verso 2, ele diz assim, por causa da prostituição, ele começa no verso, quantas coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse mulher, ele por causa da prostituição, porém, cada um tem a sua própria mulher e cada um tem o seu próprio marido. A gente pode depender dessa colocação de Paulo,
que ele estava aqui dizendo que a poligamia não era o padrão moral de Deus, então poligamia está descartado, embora, né, fosse alguma coisa que na sociedade acontecesse, né, era alguma coisa que acontecia na sociedade, mas que no padrão moral de Deus não se admite a poligamia. Outra coisa, o homossexualismo, ele diz aqui que também, né, não se cogita, o casamento é entre homem e mulher, então não se cogita casamento entre pessoas do mesmo sexo, está descartado também, bem? A gente consegue depreender daqui também. Do verso 7 até o verso 9, ele vai falar sobre celibato compulsório, né? Que esse celibato compulsório ele é errado, não tem base bíblica, trata-se de uma escolha, é um dom. Então o celibato ele não é compulsório, então a pessoa escolhe ser solteiro, né? E aí vem algo importante para nós também quando diz que ser solteiro, celibato, né, é um dom de Deus. Às vezes a gente também erra quando uma pessoa, né, não casa, fica aquela pressão, e aí, não vai casar não, tal, e aí quando a pessoa está chegando lá nos 30, que estranho, não quer casar, não sei o que, começa, né? E às vezes a pessoa não tem realmente né, esse desejo, essa vontade, então é dom de Deus, tá? Isso é dom de Deus. Deus é que, né, é com essa pessoa. E, né, é uma pressão muito estranha, né? Eu lembro assim do meu sobrinho, por exemplo, que casou com quantos anos? O Guilherme? 30 e pouco, né? Então, 30 e pouco, mas aí algumas pessoas, né? Algumas pessoas começam até a suspeitar da sexualidade, não sei o que e tal. Não, assim, eu estou dizendo assim, é o cuidado que a gente tem que ter, porque cada um é livre para fazer as suas escolhas, para a gente não ficar, né? Então, se uma pessoa às vezes está viúva, assim, então, ou seja, não há, né, essa obrigatoriedade, né? Uma outra coisa também que nesse trecho é entendido também, a mutualidade dos direitos conjugais. Lá no verso 3, vou até puxar aqui novamente, o marido paga à mulher aquilo que é devido, ou seja, a mesada mensal, né? Tem que dar, chegou o pagamento, entrega a mesada para a mulher, isso que deve, né? É isso, né? Marido paga à mulher o que é devido. O que vocês entendem? Nós entendemos muito bem o que significa, né? Então, o marido paga à mulher o que é devido. E da mesma forma a mulher ao marido. Então ele está dizendo aqui que a relação sexual não é favor, é dívida. É dívida, né? Então paga o que é devido. Então o sexo no casamento é santo, porém fora do casamento ele é pecado. Não existe na Bíblia possibilidade do sexo fora do casamento. Sexo é dentro do casamento, amém, irmãos? Então sexo é dentro do casamento. O marido e a mulher têm direitos iguais. Marido paga a mulher o que é devido, a mulher paga o marido o que é devido. A ausência de sexo no casamento é pecado. A ausência de sexo no casamento é pecado. Então, a menos que algumas situações são aqui colocadas, né, circunstanciais, então pode acontecer por mútuo consentimento. No verso 5, ele tem uma ordem que ele dá aqui, ó, não nos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, né, por algum tempo. Então vem uma ordem aqui, não nos priveis uns ao outro. Então não pode haver privação, usurpação do direito conjugal, né? Então, se diz aqui a palavra do Senhor que o homem tem direito, né, e a mulher tem direito, quando alguém tira do outro direito, está usurpando, né, está roubando o direito do outro. Amém? Conseguimos entender dessa maneira? Né? Então, e ele vem falando então aqui que ele vem falando no verso 5 aqui que nós não devemos nos privar um ao outro, e é pecado recusar-se à relação sexual. É pecado. A menos que se tenha um propósito específico e por tempo determinado. Tem que ter um propósito específico por um tempo determinado. Aí ele vem falando aqui no verso 5, diz assim, não vos priveis uns ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo. Então tem um tempo determinado. Para que vos aplicardes a oração, depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então ele está dizendo o seguinte, tem um tempo específico, não pode ultrapassar, e se acontecer isso, um outro agente entra no meio aí, e aí esse agente vem para destruir, né? Vem colocar uma terceira aí, pessoa
no meio do relacionamento para destruir o casamento. Tudo bem? Até aí nós estamos recapitulando o que a gente falou no domingo passado, né? Depois, ainda no verso 5, ele vai falar sobre ainda quais seriam então, quando o casal pode se abster da relação sexual. Ele vai dar 4 orientações aqui: quando ambos estão em total harmonia e sintonia a respeito da decisão. Então tem que ser alguma coisa harmoniosa, a decisão tem que ser uma decisão que tomaram juntos, não pode ser, nenhum dos dois pode dizer que está fechado para balanço, né, que está disponível nos próximos dias, né, que está em greve, coisa desse tipo não vale. Dizer que está com dor de cabeça, a menos que seja de fato dor de cabeça, né, então tem que ser verdade. Então não pode ficar usurpando aquilo que é direito do outro. Desculpas esfarrapadas não podem ser apresentadas, então tem que ser por um motivo, né, que seja correto. Amém? Alguém quer falar? Fala. Isso, né? Pegou para a Soninha. Sem discorda. A abstinência só pode vigorar por algum tempo. Né? Então, e esse tempo, da maneira que está colocado lá, é o Kairos, não é o Cronos, não. Então, é um tempo de Deus, né? Um tempo que se define, né? Para que alguma necessidade específica seja tratada, né? Por exemplo, a dedicação à oração. Pode ser que algo esteja acontecendo com o casal, né? Algum problema, alguma situação que se estabeleça e por essa razão não tem ânimo, né? Para a questão do relacionamento sexual. Então existe uma razão específica para que aquele, né, que seja suprimido, né? Que seja suprimida a relação sexual. Então é uma outra coisa que ele coloca aqui: a abstinência por algum tempo em razão de algo que possa estar acontecendo. Em terceiro lugar, também ele fala sobre a abstinência tem que ter uma razão expressa para se dedicar à oração. Então, é interessante, né, quando a gente vê aqui, ele diz assim, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicar a oração. Eu achei interessante essa questão que ele colocou aqui, para se dedicar à oração. Eu imaginei aqui, jejum e oração, né, digamos assim. Então, assim como você pode fazer isso por algum tempo em relação ao alimento, eu estou supondo aqui que ele está falando a respeito da questão sexual também. Algum compromisso, né, que você assume com o Senhor, de estar durante um tempo, né, se dedicando a jejum e oração, e por essa razão, né, você estabelece aquele tempo em acordo com o marido ou em acordo com a esposa, para se dedicar à oração, jejum e oração, e a abstinência sexual, até que se cumpra aquele período. Amém? Também? Alguém quer falar? Então, por último, deve ter compromisso de retorno. Então tem que ser pelo tempo certo, né? Não é em aberto, né? Até quando não, é o tempo certo estabelecido, ok? Tudo bem? E depois ele alerta também no verso 5 sobre a interferência de Satanás. E aí ele coloca um alerta muito sério aqui, né? Que se no caso da abstinência, né, de uma maneira que não é em comum acordo, ele diz aqui no final do verso 5: depois juntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. A incontinência pode levar então, né, a outra parte a ter atração, né, alguma coisa, ou a assumir uma atitude que possa ser desagradável ao Senhor, né, uma atitude de pecado pela falta do relacionamento, ok? Tudo bem? Tudo bem, né? Do verso 10 até o verso 11, ele vai falar sobre a duração do casamento. Verso 10 e 11, dá para a gente ler aqui rapidinho. Todavia, aos casados mando eu, não Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Lembrando aqui que nesse trecho nós estamos falando de casamento de cristão com cristão. Cristão com cristão. Então está dizendo aqui, o casado, no verso 10, todavia, aos casados mando eu,
não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Só voltando aqui um ponto que eu falei na aula passada também, foi que nesse capítulo aqui tem o apóstolo Paulo intercala situações em que ele diz: mando eu, não o Senhor e tal, digo eu, e lembrar os irmãos que não quer dizer com isso, como alguns às vezes querem usar esse texto para dizer que Paulo não estava sendo inspirado por Deus, que não é isso. Ele está querendo dizer que naquelas citações que Jesus fez a respeito do casamento, ele fala: você manda o Senhor e não eu, ou seja, ele está mencionando que já existe fala de Jesus a respeito de alguns assuntos. Então ele fala: manda o Senhor e não eu. Quando não tem essa fala, ele fala: falo eu, não o Senhor. Então, ou seja, e depois lá no final, no verso 40, ele vai dizer: eu também penso que eu também tenho o Espírito de Deus. Ou seja, tudo que ele está falando, evidentemente, é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Mas ele faz essa intercalação entre dizer: o Senhor falou, e aí está dito lá pelo Senhor. E agora, o que o Senhor falou, estou dizendo aqui agora. Entendeu? Esse ponto também é importante para que a gente possa entender que o apóstolo Paulo não está dizendo aqui, ou não está diminuindo aqui a autoridade dele. A autoridade dele é apostólica, né? Ele aqui é apóstolo, ele está falando aquilo que ele tem. E outra coisa também que é bom a gente perceber, embora a gente não tenha relato, né, de que o apóstolo Paulo também mostra que tem conhecimento de causa. A gente não sabe dizer aqui se ele era viúvo, né? Ele é solteiro, nesse momento aqui ele está sozinho, né? Ele não tem, né, alguém, ele está sozinho. Agora não sabemos se ele está nessa situação por ser viúvo ou se ele está nessa situação por ter se separado. Alguns dizem que ele se separou pelo fato de que quando ele se converteu ao cristianismo, né, a mulher então, a esposa que seria judia, poderia ter, né, se separado dele porque ele então apostatou da fé. Outros dizem que ele poderia ser alguém que é viúvo, né? Não sei, pastor, a respeito disso ou não? Então, ou seja, tem correntes que vão dizer, vão navegar entre esses dois pontos. Alguns dizem, então, a corrente mais forte é dizer que ele era viúvo. Não sei, não tem, então, mas de qualquer forma, o apóstolo Paulo, ele tem autoridade espiritual para falar do que ele estava falando, assim como também nos mostra muito que ele tem também autoridade de conhecimento de causa, né? Ele era o conhecedor do que é o casamento. E ele fala então sobre a duração do casamento, dizendo aqui para casados, cristãos casados com cristão, que assim, a questão da separação é uma questão difícil agora entre dois cristãos. Então não adianta você dizer: o que fazer se eu estou arrependido de ter casado? Eu me arrependi, casei, estou arrependido. Dois cristãos, né? O que fazer se o casamento está insustentável? O que será temos incompatibilidade de gêneros? A pessoa tem o tempo, né, para decidir e casou, e é uma questão complicada. Agora que você tem dois cristãos que fizeram um voto diante do Senhor, fizeram a promessa diante do Senhor de que até a morte os separe, né? Aí o apóstolo Paulo, ele vem incisivamente dizendo aqui assim: todavia os casados mando eu, mas não o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher, né? Eu estive até vendo assim, poxa, é uma situação difícil, né? Quando você se depara com uma situação real em que um casal, né, cristãos, começam a ter dificuldades e não conseguem que o relacionamento siga em frente. Como tratar essa questão? Isso é um fato que a gente pode vivenciar na igreja, né? Cristão casado. Então, o que de antemão é dado como situação é que, se os dois são cristãos, se separarem, não podem, né, tem que se manter separados sem casar novamente. Evidentemente que eu entendo aqui que ambos têm que ser tratados, né? Algum tratamento tem que ser dado, né? O que está acontecendo, por que o marido deixou a esposa, por que a esposa deixou o marido, para que possam ser tratados, ministrados, para que haja arrependimento, para que haja reconciliação, para que o casamento seja restaurado. Esse é o caminho. A menos que esteja acontecendo algo que alguém precisa ser exortado ao ponto em que a pessoa exortada, ela não se conserta e por essa razão venha a ser excluída. Eu já estou levando para um outro aspecto. Vamos supor, às vezes nós temos casal cristão, mas que pode estar sofrendo violência doméstica,
Uma violência doméstica, ela não precisa necessariamente ser pancada, mas pode ser psicológica. Então, às vezes, pode ser que esteja acontecendo dentro de um casamento cristão, situações em que alguém precisa ser exortado, e essa exortação pode chegar ao ponto de um deles ser desligado. E sendo desligado, aí ele sai dessa modalidade de cristão casado com cristão para cristão casado com não cristão. Entende? Aí você evolui para um outro ponto, que aí você vai ver uma outra modalidade de separação, que é quando o cônjuge não cristão não quer continuar casado com o cônjuge cristão. E aí a palavra vai dizer que, então, que deixe o ir, né? Entendeu o que eu estou desenvolvendo de raciocínio aqui? Entenderam o desenvolvimento do raciocínio? Se é cristão, se os dois são cristãos, tem que ser tratado. Separou, a separação tem que se manter de uma maneira em que ambos não se casem. Se um dos dois casarem, já errou, excluído, já está fora. Percebeu? Se separaram, são cristãos, eles precisam ser disciplinados pela igreja, para que possam, de alguma maneira, se reconciliar. Não conseguindo a reconciliação, e aí o tratamento segue de acordo com aquilo que esteja sendo estabelecido. Pode ser como eu falei, pode ser uma violência doméstica, né? Psicológica, questão moral, questão que possa estar acontecendo, que precisa ser desvendado, né? Precisa ser revelado para que haja tratamento. Tudo bem? Alguém quer falar? Não, né? Essa disciplina, pastor, digamos assim, desligado do rol de membro, ou como é que é? Por exemplo, se a mulher pegou, o marido foi embora, e ela continua frequentando a igreja e tal, ela também tem que ser desligada? Não. Então, boa colocação do pastor, para você ver. Então, por exemplo, o pastor Jorge está trazendo um caso aqui. Tem diversos casos possíveis, né? Então, no caso assim, são dois cristãos e de repente a mulher, o marido foi embora, cristão ele, foi embora, abandonou o lar. O que nós supomos aqui? Que ele poderia ser exortado, ele deveria ser exortado para que ele conserte. Não ela está errada, mas ele está errado. Haverá possibilidade de exortação dessa pessoa que foi embora? Não sei se ele vai estar aberto a ser exortado ou não. Se ele estiver aberto a ser exortado, vai conversar, entender o que está acontecendo, tal. E aí dessa conversa, não sei o que vai vir dessa conversa. Eu tive que ir embora que eu não aguento mais. Ela está me maltratando, ela está me infernizando minha vida. Ela parece que ela é uma santa na igreja, mas em casa ela queima, joga água quente em mim, faz não sei o quê. A mulher é um demônio em casa, não é? A mulher é um demônio em casa. Depende, às vezes a mulher perturbou tanto que o homem foi embora. Exatamente, a mulher perturbou tanto, o cara foi embora. Então fala assim, então não é culpa dele. Então vem cá, irmã, você é a culpada, ela vai ser exaltada. Vem cá, irmão, então nós vamos com você, entendeu? Então, aqui a gente está dizendo, aqui a palavra está dizendo que é a questão individual, a questão tem que ser tratada de maneira individual, aquele que, né, então precisa ser tratado. E aí, em função do tratamento que vai ser dado, aquele que está errado vai ser exortado. Não se corrigiu, vai ser considerado publicano. Trouxe para a igreja, vai ser considerado publicano. Aí ele vai sair da categoria cristão casado com cristão para cristão casado com não cristão. Cristão não casado com não cristão tem aí a segunda modalidade de separação que existe na Bíblia, que é quando o outro não consente ficar casado, que vai embora. Então você pode ter por divórcio, por adultério, e pode ter por abandono, ou necessidade de... Tudo bem, então? Vamos lá. Então, casou, agora aguente firme. A questão é essa, casou, agora aguente firme. Não desanime. Chupa essa manga. Aguenta, filha. Agora tem que aguentar, irmão. Aguenta, que o negócio é estreito mesmo. Aguenta, tu tem que, se moldar, se acertar, se corrigir e tal. Vamos junto, a caminhada é longa, a caminhada é difícil. Quem não brigou aqui? Quem é o casal aqui, em nome de Jesus? Acho que vai ter um que eu quero ser. Quem é o casal aqui que nunca teve problema, nunca teve uma discussãozinha lá? Quem é aqui que nunca teve nenhuma discussão? Fala aí. Nenhum. Nem que nada. É difícil. Então, ou seja, tem discussão no casamento, tem dificuldade, maiores ou menores, a gente precisa ter sabedoria, precisa ter ânimo,
disposição, hoje dormiu triste, amanhã vai estar bem, né? Não pode ser, né? Não pode ficar fechado com a balança o tempo todo, tem que se acertar. Fala, irmão. Não, não tem mais. Deus fez Adão. Achou que já estava fizeram, colocaram os anjos. Aí, deu as costas a ele, se acabou. Olha só, ela desobedeceu e pulou na frente. O que ele fez? Expulsou do paraíso. Aí, Paulo entra nisso aqui, ele fala, só que ele olha, o princípio mundial, e não estava no lugar Não tem hora. Olha só, muito mais capítulo ele é pesado. Mas a gente, desde criança, mesmo nas coisas, Deus não falou nada. Mas só através de uma fruta ele expulsou eles para poder trabalhar. Essa é a história. Uma fruta, né? Vou confundir essa fruta aí com o saco, você vai jantar. Muito bem, então é obediência, né? Obediência é fundamental. Vamos lá então, ó. O que fazer se a situação é insustentável? É insustentável a situação, se separa. Irmão, está no meu gabinete, mano, você tem que se separar. Porque é insustentável, está quase na via de fato, estamos quase batendo no outro. Tem que separar, ó. Ele fala, não tem jeito, se separa. Agora, se separou, que fique solteiro. Fique sem casar, até que a situação se resolva. Então pode ser que durante um intercurso de tempo, os dois tenham que estar separados mesmo, porque o pau está comendo ali, irmão. Se não separar, o negócio vai ficar feio. Dois cristãos não estão dando mau testemunho, já estão xingando um ao outro, xingando a mãe, o pai. Separa, irmão, porque o negócio está feio. Então, ó, se não dá, ele está lá no verso 10, ó. Todavia, aos casados mando eu, mas não Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. Se apartou por alguma razão. Eu estava até, como eu disse aos irmãos, eu estava pesquisando bastante, botei lá, você bota na internet lá, 1 Coríntios capítulo 7, tem muita coisa sobre esse capítulo, muita gente falando sobre isso, né? E aí, tem situações que são situações que, novamente, eu volto a falar aqui, bem típica de questão de violência doméstica, dentro de casais cristãos, e aí não tem jeito, tem que separar mesmo. O aconselhamento pastoral é, separa que o negócio está a vias de fato aí tem que exortar um, Eu vi uma cena, que a gente pensa que é o homem que está, uma cena de uma mulher batendo no homem violentamente. Uma mulher batendo no homem violentamente, o cara não reagindo, mas ele sendo violentamente agredido. Pesada e tal, pancada, misericórdia, mas ó, bateu muito. Meu Deus do céu, o cara aguentou, chorou e aguentou filho, assim, com a cara que o irmão do Esclavo fez lá. Exatamente, o irmão do Esclavo personificou tão bem que eu fico até impressionado. Ó, em se tratando de violência doméstica, é necessário que a parte ofensora seja exortado, caso não se arrependa, excluído do corpo de Cristo. Porque aí a gente sai dessa modalidade para outra modalidade que nós vamos começar agora a falar, tá bom? Então vamos lá, deixa eu continuar aqui. Deixa eu abrir. Fala, o que é? Ou então se reconcilie com Muito bem. Então, se porém se apartar, que fique sem casar ou que se reconcilie com o marido, né? E que o marido não deixe a mulher também. Então, nenhum nem outro pode deixar. Não tem história aqui de que eu posso, ela pode, não. Nenhum dos dois podem deixar o outro. Não pode. Se deixou, tem que ter uma razão. Essa razão, ainda que seja um fato, precisa ser trabalhada pela igreja, para que então chegue a ser uma solução. E a solução é ou reconcilia ou vai ser excluído da igreja. Não tem como. Essa situação não pode se manter. Não pode se manter uma relação em que... E aí você vai... olha só, que coisa mais séria que é, irmão. Existem separações que são visíveis, mas existem separações que são invisíveis para a igreja, porque dentro de casa já estão separados.
Já estão separados dentro de casa. Isso é sério demais. Isso é sério demais. É necessário que isso seja trabalhado pela igreja também. Não pode dormir um no quarto e outro no outro. Não pode. Casamento que está estabelecido aqui é que ambos têm que cumprir, né, com as suas, né, sua dívida, né, o corpo da mulher não pertence a ela, pertence ao homem, o corpo do homem pertence a ele, pertence à mulher. É isso que está na Bíblia, irmãos. A gente não pode pensar, a gente não pode querer dar um jeitinho de tratar a Bíblia da minha maneira, Não posso aqui, ninguém está sabendo, durma aqui, o outro dorme lá. Não pode, irmãos, não pode. Está errado. Hã? Está errado. Foi. Tudo acontece no casal quando se perde o respeito. Exatamente. Porque eu acho que meu pai, minha mãe me ensinou assim: dentro de uma casa tem um quarto do casal. Isso. Todo problema de um casal se resolve dentro daquele quarto. Exatamente. Quando Não falta dá, o né? respeito, aí acontece tudo isso aí. Isso aí. Porque eu sou casada há 55 anos. Eu acho, eu não admito o homem debruçar no balcão, qualquer lugar e falar da sua esposa. Porque se ela é boa e ruim, ele tem que resolver com ela, não é na rua, não. Então, acabou o respeito, acabou o amor. São princípios da palavra, né? Embora, por exemplo, no caso da irmã Lúcia que está colocando aqui, por exemplo, a irmã Lúcia é a segunda modalidade, é cristão casado com não cristão. Cristão casado. Perdão. Eu digo assim, ela é cristã casado com não cristão. Então pode ser que uma situação se estabeleça. Agora, quando é cristão casado com cristão, o entendimento é mútuo. Né? O entendimento é mútuo. A gente não pode querer que o não cristão tenha o entendimento do cristão. Né? O não cristão ele é ímpio. Então, aí o Paulo vai falar: se você está casado com um não cristão, né? Ele vai falar de outra maneira. Então, e ele consente ficar contigo, tu fica com ele. Né? Então você vai permanecer porque ele consente ficar com você. Agora existem outras situações que podem se estabelecer lá para a gente tratar. Mas vamos lá. Tudo bem até esse ponto? Ficou alguma coisa que ficou aberta? Não, né? Vamos para o outro. Grupo 2. Verso 12 até o verso 24. Cristãos casados com não cristãos, né? Então não se trata aqui de justificação de relacionamento entre cristãos e não cristãos visando casarem-se. Não pense que isso aqui é uma autorização, porque de cara a Bíblia diz assim, jovem, você é evangélico, você tem que procurar uma evangélica, uma cristã. Você é cristão? Procure uma cristã. Você que é viúvo, está livre, mas procura uma viúva que seja cristã. Não, ele não está dizendo que seja pecado, mas procure no Senhor. É aquela que seja no Senhor, lá no verso 40. Se porém mais aventurado ficar assim, no verso 39. A mulher casada está ligada pela lei enquanto o seu marido vive, mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então tem que ser, né? Então isso é válido para sempre. Então, ou seja, não há um aconselhamento para que o cristão, 2 Coríntios capítulo 6, verso 14 também, peraí, deixa eu ver aqui. 2 Coríntios 6, 14 aqui. Vai falar sobre o jugo desigual também. O verso 39 fala disso, e no segundo, lê alguém achar aí, 2 Coríntios 6, 14, por favor. Não se ponha em jugo desigual, como o descrente, né? Pois o que tem em comum a justiça e a iniquidade, ou que comunhão tem as luzes com as trevas, né? Trazendo para o contexto do casamento, não é conveniente que você se coloque em jugo desigual. Se você casa com alguém, né? Se alguém casa com alguém que é não cristão, então já vai ter dificuldade. Então você já sabe. Aí vem um outro ponto importante, irmão. Outro ponto importante. Por exemplo, quando eu falei daquele pastor que eu conheço, que cristão, casou com uma mulher, testemunho de Jeová, já está comprando briga ruim. Se você vai casar com uma pessoa que está numa seita, já está comprando briga ruim. Porque a fé, a crença daquela pessoa é contrária ao Evangelho. Isso se ela tiver algum princípio. Então, por exemplo, se você casou casou com o nosso irmão falou, casou com uma pessoa católica, seja ele católico, já vai ter problema, vai ter imagem dentro da tua casa.
né, aquela escolha daquela pessoa tem envolvimento com isso. Então, casou com alguém de Umbanda, vai ter problema. Então, já está com uma briga ruim. Se não tem nenhuma religião, vai ter outra coisa, alguma coisa vai mandar na vida daquela pessoa, que não é Jesus. Então, é um problema sério. Então, quando ele fala aqui, cristão casados com não cristão, refere-se a quando alguém casado se convertia e o outro continuava cristão. É isso que ele estava falando. Porque, não cristão, né? É isso. Então, refere-se a quando alguém casado se convertia e o outro continuava não cristão. Ou seja, muitas das vezes o casal é não cristão, os dois, e alguém se converte. Se converteu, o outro ficou não cristão. E aí não é razão para você se separar. Pastor Paulo não admite que isso aconteça. Fala. Exatamente. Exatamente. Então é inconsciente viver contigo, como o pastor Paulo falou. Se consciente, vamos lá então. Deixa eu ver o que eu coloquei mais aqui. Ó. Então o casamento misto a que Paulo se refere é aquele em que um dos cônjuges converte, o outro não, tá bom? Então a pergunta, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma lida para a gente não perder, do 12 ao 24, só para a gente pegar o contexto aqui. Aos outros, contudo, digo eu, acho que eu vou dar uma liberada aqui. Pode ser liberei. Deixa eu dar uma liberada aqui na tela. Liberei, né? Vamos lá. Do verso 14, do 12 ao 24. Aos outros eu mesmo digo isso, não o Senhor. Olha como ele fala assim, eu mesmo digo, não o Senhor, porque ele está dizendo que não tem nada de Jesus a respeito, né? Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros, mas de fato são santos. Todavia, se o descrente decide separar-se, olha aqui, todavia, se o descrente decide separar-se, que se separe. Então aqui você está vendo uma autorização da palavra do Senhor para que aconteça a separação. Não adianta, não pode. Autorizou, está querendo se separar, que se separe. Em tais casos, o cônjuge crente não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, homem, como sabe se salvará a sua esposa? Eu quero dar só um pouquinho aqui. Olha, essa colocação do apóstolo Paulo aqui, ela tem dois sentidos muito interessantes para a gente pensar. Ele diz o seguinte: se a parte que não se converteu consente ficar, então fique. Aí vem essa questão aqui, ó. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido, ou você, homem, como sabe se salvará a sua esposa? Se a outra parte consente, continue. Você não sabe, pode ser que você consiga converter. Por outro lado, se a outra parte quer ir embora, não adianta você querer ficar achando que você vai converter. Quem te garante que vai converter? Vale para os dois lados. Concorda comigo? Vale para você se manter firme, porque ela consegue ficar com você, então eu vou me manter firme, porque eu não sei se a minha firmeza, a minha maneira de ser agora, se convicção e tal, pode me levar a converter minha esposa, pode me levar a converter meu marido. Por outro lado, se o outro quer ir embora, não pode ser, não, vou ficar porque quem sabe, não, também é a mesma coisa, não quer dizer. Então, ou seja, você não tem que ficar debaixo do servidão achando que você vai levar outra conversão. Conseguiu entender? Pegar esse ponto aí? Então vamos lá. Em todo caso, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado quando era circuncidado? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo circunciso? Não se circuncise. A circuncisão nada é, tampouco a circuncisão. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso, embora
Se você puder, consiga a liberdade. Conseguir a liberdade, consiga. Vamos lá. Pois aquele que foi chamado pelo Senhor, sendo servo, sendo escravo, né, é pessoa livre e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre, uma vez chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por um preço, não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Ele aqui, insistentemente, nesse trecho, ele fala, né, aqui no verso, só até aí, tá? Aqui no verso 24, no verso 20, e, no verso 24, no verso 20 e no verso 17. Bota assim, bota no 17 rapidinho, 17. Chama o 17 lá rapidinho. Cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou. 24. Não, 17, 24. Lá. 20. Cada um deve permanecer na condição que foi chamado. 24. Irmão, cada um deve permanecer diante de Deus na condição que foi chamado. Repara que nesse trecho aqui ele fala 3 vezes de se permanecer na condição que foi chamado. Ele não só trata da questão do casamento aqui, como trata de questões relacionadas à situação civil da pessoa também. Ele fala sobre ser escravo e tal. Não quer dizer com isso aqui, por exemplo, pegar isso aqui para justificar, eu sempre ganhei salário mínimo, eu sempre fui empregado assim, vou continuar desse. Não é isso, não está dizendo, não está querendo justificar que você não deva almejar um crescimento, que você sob aspecto, não estou falando do relacionamento do casamento, mas como isso aqui não se aplica só ao casamento, mas se aplica também a situações civis, não quer dizer também que uma pessoa que era prostituta, eu vou permanecer prostituta. Entendeu? Então, assim, tem que ter discernimento para entender o que está sendo dito aqui. Aquele que é escravo permanece escravo, porque a condição civil daquela situação, aquele que permanecesse escravo, mas se ele pudesse alcançar a liberdade, que alcançasse a liberdade. Então, se uma pessoa hoje, trazendo para hoje, trabalha numa situação que não é moralmente aconselhável, tem que sair dessa situação, não pode continuar, não quer dizer que vai permanecer. Agora, se uma pessoa trabalha em condições subhumanas, se uma está com dificuldade, não vou me manter nessa situação, eu tenho que almejar crescimento, querer crescer não vai contradizer o que está sendo dito aqui na palavra. Consegue entender também, irmãos? Amém? Tudo bem? Então vamos lá, vamos entrar aqui nesse assunto aqui novamente. Deixa eu botar novamente aqui a televisão aqui. Vamos lá. Vamos lá, então tá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, se eu abrir aqui direitinho. Opa. Deixa eu ver o que está acontecendo. Estou me enrolando aqui, então. Abriu tudo ali, né? Peraí. Aqui, vamos lá. Apresentar. Aqui, né? Muito bem, vamos lá. A pergunta que está implícita aqui é: devemos permanecer casados com cônjuge não cristão? Sim. Sim, a resposta é sim. Por quê? Porque existe ali uma questão. Porque como você, de repente, né? Imagina uma sociedade promíscua, extremamente promíscua, mais do que nós podemos até talvez imaginar no referencial que nós temos hoje. Então imagina uma cidade, um lugar onde a promiscuidade era, né, tremenda, né, deusas acho que era Afrodite, né? Tinha deusas de questão sexual, tinha prostitutas cultuais, não sei o que, a cidade era, então pessoas com hábitos assim terríveis, e de repente, né, suponha que um casal que era, né, casado, mas vivia lá de uma maneira promíscua, e de repente um dos cônjuges se converte, passou a ser cristão, passou a ter novos valores, e aí o cônjuge, o outro, continua com as práticas que tinha antes. Aí a questão agora ficou: e agora? O que eu faço? Poxa, agora eu sou cristão, não quero mais aquilo que fazia antes, não bebo mais, né, não faço mais aquelas coisas. Agora, a decisão sua, né, de aceitar Jesus, não te dá, digamos, liberdade para que você agora queira se separar. Não se separe. Se ele, a outra pessoa, consente ficar com você, mantenha-se no casamento, né? Então, como diz ali, então, a resposta para a pergunta é sim.
Por quê? Aí ele tem que responder, por que então que eu devo me manter nessa situação, né? Do verso 12 ao 13, é claro que vocês devem permanecer casados, né? Vem um sim de Paulo lá, do verso 12 até o verso 13, né? Jesus não abordou esse assunto nos evangelhos, mas Paulo vai tratar. Jesus não tratou dessa questão, Paulo vai tratar. Lá do verso 12 e verso 13 vai dizer que diz Paulo, não o Senhor. E a pessoa que se converteu, ela deve agora usar de sua influência para mudar o seu lar. A pessoa que é o cristão aí, seja ele ou seja ela, deve agora usar de sua influência para mudar o seu lar. O lar dessa pessoa agora é um lar onde tem a presença de Jesus, né, do Espírito Santo de Deus. Então essa pessoa agora deve influenciar a transformação do seu lar. Amém? Eu vivi esse exemplo na minha casa. Eu, quando ainda não era cristão, depois que minha esposa se converteu, nós tínhamos antes uma situação que era um casamento, né, de dois não cristãos, tínhamos algumas desavenças, né? Eu era muito influenciado pela bebida, trabalhava muito e tal, a gente tinha uma série de desavenças. Quando minha esposa então se converteu, houve uma mudança no meu lar, na situação do meu lar, e aquilo ali foi trabalhando na minha vida, e depois eu vim me converter também, então por influência da minha esposa. Então a pessoa que se converteu, ela deve agora usar da sua influência para mudar o seu lar. A pessoa que é agora cristã, ela tem que dar testemunho dentro de casa de que é uma nova criatura. O testemunho dela é fundamental. Ela não pode, dentro de casa, fora de casa é uma coisa, dentro de casa é outra. Não, dentro de casa, ela tem um testemunho muito sério a dar para o seu cônjuge não cristão, para que ele então possa ser ganho para Cristo. Volta àquela questão que está dito lá. Você não sabe, né? Lá no verso 16, como sabe a mulher se salvará o seu marido? Ou como sabe o marido se você salvará a sua mulher? Você não sabe, mas você tem que fazer a tua parte. A tua parte é ser cristão dentro de casa, para que aquela pessoa seja influenciada. Amém? Então, as pessoas que se converteu, ela deve agora influenciar o seu lado. Do verso 17 ao 24, a conversão não altera as nossas obrigações sociais. Então a nossa conversão não altera as nossas obrigações sociais. Socialmente, aquilo que eu tenho compromisso, eu tenho que continuar tendo meus compromissos, né? Não quer dizer que eu me converti, eu vou agora ter a minha conversão vai se sobrepor sobre o meu casamento, no sentido de que agora eu vou tomar uma decisão porque religiosamente eu entendo que eu não devo mais ser casado com essa pessoa que é um devasso, que é uma devassa. Terrível dizer isso, irmão, mas pode ser que seja acontecido isso mesmo. De repente, a esposa está casada com alguém difícil, mas pensa bem, olha aí, aconteceu, se converteu, o marido, ou aquela coisa complicada, mas agora tem que levar isso em frente, e aí ele vem dando a justificativa. Olha o que o Paulo fala. No verso 14, ele vai dizer lá no verso 14, diz assim, pois o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. Não quer dizer isso que a pessoa está sendo salva não, tá, irmãos? Não tem aqui um fundamento para dizer que a pessoa, que a mulher crente, cristã, está salvando, quando diz lá em Atos capítulo 16, vai dizer lá que crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, é isso aqui, ou seja, a influência daquela pessoa que foi salva dentro do lar vai trazer salvação para aquela casa, santificação. Não quer dizer por isso que aquela pessoa vai ser salva, né? Não quer dizer que aquela pessoa esteja salva, mas quer dizer que ele passa a usufruir da santificação, daquele ambiente santo, amém? Trazido pelo cristão ali, ok? Então, primeira razão, a santificação do cônjuge, né? Então, você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, santifica o seu lar e santifica o seu cônjuge. A outra razão, verso 14 ainda, de outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Ou seja, os filhos também estão sob essa bênção da santificação do lar. Não quer dizer também
que eles sejam salvos, mas quer dizer que agora eles estão também sob essa santificação que o cristão está levando para dentro da sua casa. E no verso 16 é quando eu falo lá que é a possibilidade da conversão do cônjuge, né? Que é a possibilidade que ao ver, né, aquela outra pessoa transformada, aquela outra pessoa passa a viver sob essa influência e ela pode vir a ser pode a se converter. 1 Pedro 3, 1 e 2, olha lá que diz lá 1 Pedro 3, 1 e 2. 1 Pedro, se alguém achar mais rápido que eu, pode ler, por favor. 1 Pedro capítulo 3, 1 e 2. Eu vou ler. Do mesmo modo, mulheres, cada uma de vocês esteja sujeita ao seu marido, para que, mesmo se ele rejeitar a palavra, seja ganho sem palavras, pela conduta da esposa, ao observar a conduta pura e respeitosa de vocês. Né? Então, ou seja, se a pessoa não é, mas ela se sujeitando, ela se submetendo, ela, né, dessa maneira ela vai conquistar o seu marido, né? A possibilidade dela conquistar o seu marido. Amém? Paulo, por outro lado, fala sobre o fato de que o cônjuge não crente, se ele quiser deixar o casamento, no verso 15. Aí aqui é o ponto que nós voltamos. Se contudo o descrente se apartar, aparte-se. Nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Deus o chamou para a paz. Então, na questão do casamento misto, né, misto no sentido cristão com não cristão, tá, irmãos? Misto, aqui não tem misto outra salada de fruta aí não. Misto do casamento cristão com não cristão. Ó, nesse casamento cristão com não cristão, acontece que se a parte, olha só, interessante, a parte que tem liberalidade para querer se separar é a parte não cristã. A parte cristã não tem liberalidade para querer se separar. Ok? Não tem liberalidade para querer se separar pelo fato que agora eu sou crente, ele não é crente, ou eu sou crente, ela não é crente. Paulo abre a porta para a dissolução do casamento. Né? Então, é a segunda. Então, você, quando alguém fala, qual a maneira que a palavra de Deus permite que haja separação? Existem duas maneiras: a traição, né, que seja o adultério, ou quando o não crente quer se separar. Então, também existe essa possibilidade direta, possibilidade direta. Verdade. Muito bem, muito bem. Essa é verdade. Fica livre para casar novamente. Ó, tanto em todas essas três situações, como é permitido que se separe, é permitido que case. Seja pelo adultério, né? Adultério então permite, né? Pela dureza do coração, como Jesus falou. Nessa parte também, quando a parte não crente quer se separar, então se separe. E pela morte também, como o meu irmão falou ali da viuvez, né? Então, assim seriam as três cláusulas, né? Então, melhor dizendo, foi bom, corrigiu. Três cláusulas que podem acontecer a separação: o adultério, né, que é a infidelidade, o abandono irredutível, irreconciliável do não cristão que não quer permanecer no casamento com o cristão. Interessante, até outra coisa que eu acho que eu chamo a atenção para a questão do seguinte: às vezes a pessoa quer se separar. Veja bem, às vezes o cristão está agindo errado, nem sempre o cristão está com a... Não é pelo fato de ser cristão que está agindo certo, às vezes o não cristão está caindo embora, porque a mulher agora está na igreja, não quer saber mais de cuidar da casa, vai embora, entendeu? Peraí, irmão, então o erro está com você, irmão, não é, ele está querendo ir embora porque você não está cuidando mais da casa, está tudo desarrumado lá, tudo bagunçado lá, e a irmã está na igreja, irmão, a irmã está errada. A irmã tem que se corrigir, tem que virar, então a irmã vai ser disciplinada, está fora também, vai todo mundo viver lá do seu lado, lá que está tudo errado aqui. A senhora falou que ela está fazendo jejum direto. Exatamente. E o ímpio que não sabe dar, primeiro, que não tem negócio, o ímpio não vai ter negócio, a menos que, vou até te pegar como referência, tá, irmã Cintia aqui? Por exemplo, se for o marido vai entender, queridão, eu estou, né, naqueles dias que eu vou fazer oração, jejum e não vou poder
pastor, você já foi. O pastor não leva fama, né? Dinheiro do pastor, não sei o que, tudo é do pastor. Eu saio fora. Eu vou exemplos claros. Já passei, né? Na perda dos dirigentes, quando eu fiquei grávida do Gabriel, a gente chegou a um acordo, não que isso faria algum mal, mas que em acordo a gente, né, pela situação que estava vivendo. Pela situação do meu pai, por exemplo. Meu pai teve, graças a Deus agora está bem, mas teve muito tempo internado. Então a gente conversava, falava, ó, não tem cabeça, não dá. É acordo por um determinado tempo, né? Doenças, coisas assim. Mas ele entende, não é um ímpio que entende. Tem compreensão. Isso aí. Então, é isso aí. Então, ou seja, a gente, até nesse ponto, tudo não é assim, nada aqui é no automático. Não é assim. Tudo tem que ser tratado, cada caso é o seu caso, cada caso tem que ser estudado, levado em consideração, tratado, né, de maneira correta, segundo os ditames da palavra do Senhor, tá bom, irmãos? Que às vezes pode ser erro da pessoa, do cristão. A pessoa está agindo de uma maneira errada, não está tendo o cuidado necessário com a família, aí o descrente está falando, poxa, você agora é crente, piorou tudo aqui em casa, quando deveria melhorar, piorou, entendeu? Então, fala, Deus, cuidado aí, né? Vigia, irmão, vigia. Vamos lá. Então nós estamos aqui, já falamos desse ponto aí, agora vamos para outro. Hoje nós vamos conseguir vencer tudo. Ó. Grupo 3, finalmente, vamos lá. Aqui é briga boa. Grupo 3, verso 25 ao verso 40. Cristãos não casados. Quem é cristão não casado aqui? Cristão não casado, levanta a mão bem alto assim, ó. Não casados, são viúvos, solteiros, né? A pergunta implícita aqui qual é a pergunta implícita? Deve o cristão se casar ou deve manter-se solteiro? A questão aqui implícita, que está sendo colocado, que o apóstolo Paulo está querendo, né? Então, nos verso 8 e verso 9, né? Se nós olharmos verso 8 e verso 9, ele começa lá no começo, ele fala: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se permanecerem como eu. Se, porém, não podem conter-se, casem-se, pois é melhor casar do que ficar ardendo em desejo. Então, ele diz que ficar solteiro como ele é bom, mas se não consegue se conter, se o teu dom não é esse, então você deve se casar. Ele está dizendo, então que se case. Então a pergunta é essa, né? Que nós colocamos ali. E aí ele está respondendo para 2 grupos de pessoas. As virgens, né? Ou seja, as pessoas que no caso ainda são solteiras, e as viúvas, né? E Paulo tem preferência, ele tem preferência pelo celibato. Está claro aqui. Ele não está dizendo que as pessoas devam viver o celibato. Celibato, novamente, eu quero dizer, o que é o celibato? É o estado de solteirice, né? Pessoa sozinha, estado de solteirice puro, né? Então, assim, mulher que é viúva ou é solteira, ou homem que é viúva ou que é solteiro, mas que se mantém puro, não tem relacionamento sexual, né, lascívia, nada então é uma pessoa que se mantém pura. Então Paulo tem preferência pelo celibato. Se você olhar lá, se você está com a tua Bíblia aberta, ele vai falar, por exemplo, no verso 26, acho que é bom. Ele fala assim, eu acho que é bom ficar solteiro pela presente crise. Tem crise, vai ver a coisa, lá não vai ver, aqui também pode ser que você possa estar vendo assim, caramba, o negócio da situação está preta aí, de repente a tua leitura do status da situação atual, não está dando não está dando para casar não, esse negócio de casar não é bom não, de repente vou ter dificuldade, vou ter problemas que eu não teria se eu continuasse solteiro, é verdade, quem casa passa a ter problemas que eu não teria se continuar solteiro tem um nível de problema, depois se você casa vai para um nível hard, né? Um nível top. Problema vai vir problema que você não teria se você continuasse naquele status, né? Nível básico ali. Se você vir para o nível maior, a situação é preta. Vamos lá, verso 26, ele diz assim, acho que é bom, por causa da presente crise, o homem permaneça assim como ele está. Verso 32, e bem quisera eu que estivesses livres de cuidado. Os solteiros cuidam das coisas do Senhor,
em como há de guardar se guardar ao Senhor. Verso 38. De sorte que o que se dá em casamento faz bem, mas o que não se dá em casamento faz melhor ainda. Verso 40. Se, porém, mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer, né? Ficar solteiro. E eu penso que tem espírito. Então, olha o que ele está falando aqui. A preferência do apóstolo Paulo é pela solteirice, né? Para que se mantenha assim. Mas por quê? Por que Paulo tem predileção pelo celibato, né? Ao invés do casamento? Ele tem predileção pelo celibato ao invés do casamento, por questões circunstanciais. Questões circunstanciais. A igreja estava vivendo um momento de perseguição, a igreja estava vivendo um momento de muita incerteza, de problemas, estavam vindo problemas, né? Acho que, me ajuda aí a lembrar, nessa época, eu volto dos anos 70, Tertuliano, vai ter perseguição, vai ter, né, momento em que vai ser invadia Jerusalém, vai ter grávida sendo cortada ao meio, vai ter uma série de coisas que vão estar acontecendo de maneira terrível, uma perseguição muito terrível, né? Aquele que tacou fogo em Roma, qual é o nome? Nero, vai tacar fogo. E o negócio, a situação está preta. O apóstolo Paulo está sofrendo perseguição, está sendo, né, perseguido, espancado pelo Evangelho. Imagina Paulo passando por toda aquela situação, se ele fosse casado. Não tinha como, assim, tinha, né? Mas assim, seria muito difícil para ele desenvolver o ministério dele se ele tivesse mulher, filhos e não sei o quê. Então ele falava então, que aquela situação circunstancial era algo que não era benéfico ao casamento. Como é que uma pessoa, de repente, casada, né, sendo perseguida, vai tratar, né, da sua família? Aí ele vem lá no verso 26. Né, verso 26 ele diz assim, porque vem uma crise grande. Então, se vê uma crise grande, como é que você, de repente, se você vai ter seus bens confiscados, né, sua casa tirada de você, né, seus rendimentos e tal, e aí você, de repente, começa a ter uma família passando necessidade. É melhor que você não tenha família, então. Verso 26, né, verso 28, ele fala aqui, se porém te casar, não pecas, se as virgens se casar, não pecas, todavia, os tais padecerão tribulação na carne, e eu quisera vos poupar disso. Padecerão tribulação na carne, ou seja, vai ficar difícil, vai ser uma tristeza muito grande, vai ser um peso muito grande, então não case, né? Angústias na carne, então, ou seja, vai ter problemas terríveis. Verso 29, o tempo se abrevia. Ele fala também que o tempo se abrevia. Ele já tinha aqui, ele diz assim, isso porém vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, né? O que resta é que os que são casados sejam como se não fossem. Então vai ser difícil, vai ser, né? O tempo está próximo. E verso 32 ele vai falar sobre liberdade. Ele vai dizer, bem eu quisera que estivesses livres de cuidados. Porque aí não tem jeito, irmão. Quem é casado está com cuidado. Nós que estamos vivemos uma situação de normalidade, né, de temperatura e pressão. A gente está sempre preocupado com a nossa casa, né, com o sustento, com uma situação normal. Imagina uma situação muito adversa, né? Então ele vem falando sobre essas questões. Muito bem? Deixa eu colocar aqui 3 fatos circunstanciais muito sérios que ele fala ali. No verso 26 ao 28, eu estou caminhando para o final, tá? Para ter considerações finais a respeito desse capítulo, né? O contexto que a igreja estava prestes a entrar, né? 2 Coríntios 2, 1, 8, né? Se você pegar 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 1, verso 8, vai falar aqui, quer ver? Diz assim, não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida nós nos desesperamos. Paulo estava sofrendo muito pelo amor ao Evangelho. Então ele estava falando, a situação, a igreja estava sendo perseguida, a situação estava muito próxima. Então quem é casado na hora da tribulação passa por uma provação maior ainda ao ver seus familiares sofrendo, né? Então
Então, é melhor manter-se solteiro. Vamos ter mais aqui. Do verso 29 ao 31, num tempo de guerra, num tempo de perseguição, melhor é não se prender a nada. Né? No tempo de guerra, no tempo de perseguição, tu não tem que levar nada, tu não leva nada, tu leva a roupa do corpo, entendeu? Tu sai correndo, fugindo, e aí a pessoa que está solteira, ela vai fugir, vai ter maior facilidade de fugir do que se ela tiver alguém para... Verso 31, a aparência desse mundo também passa, né? Ele estava dizendo que tudo nesse mundo passa, e é tolo quem investe no tempo em que há rápida mudança nas circunstâncias. Então ele fala, de que adianta investir num relacionamento conjugal, numa situação em que você vai, se isso é passageiro demais, ou seja, você não consegue ter uma visão do futuro, você não consegue se planejar com a família, porque a situação está muito sem consistência. Então o que podemos ver é que Paulo não era defensor do celibato, né? Ele não era defensor do celibato, ele era circunstancialmente defensor do celibato. Tudo bem, irmãos? Circunstancialmente. Ele disse aqui o seguinte: casamento é bom, celibato é bom. Então, irmãos, respeite quem não quer casar. Amém, irmão? Não quer casar? Poxa, não quer. Quer casar? Quer. Tem gente que casa e não era para casar. casa de novo, então não era para casar. Então, de repente, mas ou seja, eu não sei, né? Também acaba, porque esse vai ser, né? Como é que diz lá no começo? Fermentando aqui, né? Então, casa não pode, tem que se manter no casamento firme. E ter aqueles que não querem casar, então que não se casem. Palavra para os viúvos no verso 39 e 40. Então, além dos coisas, ele vai falar aqui para os viúvos no verso 39 e 40. O casamento é para toda a vida, mas o casamento é só para essa vida. O casamento é para toda a vida, mas é só para essa vida. Morreu, o outro está livre, porque o casamento, ele não é porque você foi casado, o outro cônjuge partiu, que você se mantém casado com ele. Não tem isso. De ser casado já foi para a glória, e você então está livre. Não se mantenha casado porque já foi. Deixa a irmã Sonia primeiro, Paulo. Igual o 39 fala, morreu, você está livre. E às vezes as pessoas, eu estou falando porque a gente sofreu isso lá em casa. Aí vai embora, o outro daqui 1 mês, 2 meses. É até que pode se pare, não está falando tempo. Pode ser que tem uns que, como consegue, né? Por sentimento, viver muito tempo. Mas a Bíblia é bem clara: morreu, acabou. Não vê a hora, se tornou alguém, acabou. Baixou. Viúvo é quem foi. Viúvo é quem morreu. Não tem olha só. É o que a Bíblia é bem claro, que às vezes a gente quer um sentimento, né? E às vezes a gente que não consegue nunca mais. Mas tem gente que depois, 1 mês depois, está casado. E não é pecado, tá livre. Isso aí, irmão. Depois da pouco nós vamos encerrar essa eleição aqui, orando para o irmão Rivaldo. Então, o irmão Rivaldo já vai orar para o irmão Rivaldo. Vamos lá. Primeiro, então, uma fala para os viúvos o casamento é para toda a vida. Ele diz aqui, a mulher casada está livre, está ligada pela lei enquanto seu marido vive. Mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Será, porém, mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu parecer. Então, que fique como estão, ou seja, solteiros. Ele diz que deve ficar solteiro, e se não aguentar, então case no Senhor. Amém? Vamos lá, vamos fechar agora então. Está bem que faltam só 10 minutos para a gente acabar. E eu, nesses 10 minutos, quero colocar alguns princípios que foram apresentados aqui. Se vocês tiverem algum outro, a gente acrescenta aqui. Vamos lá. Princípios de Deus para o casamento, aplicações práticas. Vamos uma aqui, Leve o dom do celibato a sério. Ficar solteiro é sim uma opção. Ficar solteiro é uma opção, né? A pessoa escolhe. 2. Se você está buscando casar-se, certifique-se que o
é cristão. Para que você não entre no jogo desigual, para que não entre, às vezes não leva isso a sério e depois paga um preço caro por não levar isso a sério. Se você está casado com um incrédulo, faça todo sacrifício necessário para manter o casamento. Entre aspas, sacrifício necessário. Entre aspas, porque ninguém está dizendo para ninguém aqui ficar sob julgo, sobre uma situação de violência, sobre situação, sacrifício necessário no sentido de que seja uma mulher submissa, ou seja um homem respeitoso e tal, mas aí tudo tem seu limite de relacionamento. O relacionamento, embora seja um relacionamento entre casado e não, entre cristão e não cristão, tem que ser um relacionamento respeitoso, o sacrifício necessário para o casamento, para manter o casamento. Vamos lá. 4. Se você quer que o seu casamento seja feliz, nunca deixe de dar ao seu marido e à sua esposa toda a satisfação sexual que o outro precisa. Nunca deixe de dar ao seu marido e à sua esposa toda a satisfação sexual que o outro precisa. Ponto. É isso, irmão. Aqui nós estamos de encontro de casar, né? Encontro de casar, isso aqui é encontro de casar. É o que o outro precisa, irmão. Depois tem homem mal-humorado na igreja, mulher mal-humorada na igreja. Mal-humor, às vezes, é por causa disso. Então, casou, seu alvo e propósito na vida é satisfazer aquela pessoa a quem você disse sim. Mas não é verdade. Não é isso que está aqui? É ou não é? Fala, irmão Evaldo. Ele estava se segurando, fala. Esse é o título da mensagem de hoje. Então, muito bem. Vai lá? Pode ser? Tudo bem, irmão? Então, vamos lá, irmão. 6. Sexo fora do casamento não é aceito por Deus, é pecado, é pornéia, libertinagem. Sexo fora do casamento, mesmo sexo individual, é errado, não pode, é pornéia, é libertinagem, então não pode. Então, às vezes, a questão da falta do sexo lá vai causar outros problemas, masturbação, as coisas que podem acontecer, que são ruins tanto para o homem como para a mulher, tá? Então, vamos lá. Não tem divórcio na Bíblia por incompatibilidade de gêneros. Não tem divórcio na Bíblia por incompatibilidade de gêneros. Não tem divórcio na Bíblia por incompatibilidade de gêneros. Não tem jeito, tem que aumentar. A incompatibilidade de gêneros não é motivo para se separar. Às vezes esse é um dos motivos que as pessoas querem alegar. Incompatibilidade de gênero. Não tenho. Fazer o quê? Você teve tempo para decidir, resolver. E aí, violência doméstica desobriga a permanecer no casamento, seja o agressor cristão ou não. Isso é importante. Violência doméstica, ela nem sempre ela é visivelmente constatada. Às vezes pode ser, a violência doméstica pode ser algo de fato, alguma coisa que é agressivo mesmo, de machucar, como pode ser alguma coisa que não machuca, pode ser psicológica, verbal, financeira, às vezes violência financeira, da pessoa se submeter, porque senão vai faltar sustento e tal. Violência doméstica desobriga a permanecer no casamento, seja agressor cristão ou não. Muito bem? Deixa eu ver aqui para acabar. Não existe test drive para o casamento, portanto é necessário que os pretendentes verifiquem bem a sua escolha. Depois não há devolução. Não tem test drive não, vamos experimentar para ver se não. Vai ou acha? Ô pastor, eu namorei 6 anos, aqui, Paulo. E aí Cláudio foi pedir ao meu pai, a Sionésio, em dezembro, Sionésio, vou casar em junho do ano que vem. Meu pai falou assim, você não quer esperar mais um pouco? Eu falei, mãe, 6 anos. Aí meu pai, pai, pelo amor de Deus, não estou explicando. Pode namorar 10 anos, mas depois que casar não quero devolução. Por isso que Cláudio não devolveu até hoje, 25 anos.
nem a poligamia, nem o homossexualismo se cogita na celebração do casamento. Não? Então, Deus seja louvado. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, estamos encerrados? Vamos encerrar. Fala, irmão José. Ih, irmão Marlene, segura, irmão Marlene. Por exemplo, o cidadão arrumou um emprego em Goiânia, por exemplo, mas a mulher não quer ir, ela não vai. Ou se ele está de férias, né? Ele vai ficar um mês ou 40 ou 20 dias em Goiânia, Brasil, ou seja, qualquer lugar, mas a mulher não vai. E aí, como é que fica essa? Ou se ele vai arrumar um emprego, isso acontece também com meu filho, tá? Ele está na Espanha, mas ele está aqui. Então, quer dizer, é uma coisa muito complexa, a vida própria, ou o esposo também não quer ir. E aí, como é que fica isso dentro da relacionamento? Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Eu escutei uma vez a história de um grande empresário que ele todo ano ele ia para Mato Grosso, um negócio de pescaria numa região dessa aí, Pantanal. Então ele é um grande empresário, então ele ia para o Pantanal, só ia ele, o ajudante dele e uma empregada doméstica, uma senhora que cozinhava para ele, né? Então ele ia na lancha dele e tal. E aí o pastor foi falar para ele: cara, como é que é esse negócio de você ficar tanto tempo longe de casa sem a tua esposa, né? Que a esposa não queria ele. Aí ele falou assim: não, mas eu sei exatamente o tempo que eu tenho que voltar para casa. Como assim você sabe o tempo que você deve voltar para casa? Porque a Zequinha, que era a cozinheira dele, não, quando eu estou lá, o tempo suficiente lá, e quando eu começo a achar que a Zequinha está bonita, é hora de eu vir para casa. Porque é hora que ele fala assim: não, é hora que eu tenho que ir para casa para ela nascer, eu tenho que ir para casa. Então, assim, se a pessoa vai ficar longe, né, e esse longe aí vai ser, tem que arcar com as consequências de ficar longe, né? Porque aí é complicado. Se a pessoa nessa proposta de ir para longe, por exemplo, a gente tem muito caso aí de pessoas que lá do norte, né, por exemplo, uma mulher ficava lá no norte, o marido vinha aqui para o sul, sudeste, para conseguir a vida, mandava dinheiro para casa, coisa e tal, até o tempo que daqui a pouco ele arrumava alguém, pronto, largava o casamento. Poxa, é complicado, não dá, é complicado esse negócio, é muito complicado. Tem que ser um voto muito sério, não fala. A minha situação do meu esposo, né? Claro, não é esse extremo de conquistado, de ficar um mês fora. Mas o irmão sabe que ele, inclusive, uma semana fora de casa. Ele só veio para casa ficar uma semana. Ficar lá na nossa casa de Curante, que é perto do trabalho dele. Nós recebemos muitas críticas no começo. Isso não vai dar certo, uma semana. Só que foi uma coisa assim, muito orada, muito conversada. Fomos conversar com o pastor Valdemir, explicamos toda a situação. Havia necessidade, não adianta entrar nesse mérito agora, né? Havia necessidade de eu vir para cá. Mas assim, tudo é um acordo. E tudo tem que ser muito bem conversado. Não foi uma decisão tomada assim em um mês. As crianças eram menores, mas a gente conversou muito. Então tem que ter um acordo, tem que ter a conversa, tem que ter Claro. E com isso já vai ser 6 anos e tá. Tá bem. Entendeu? Mas tem que ter conversa. Tudo tem que ser combinado, né? Combinado, né? Respeitado. Vamos lá? Pastor, a Soninha falou ali um negócio que agora no velório a gente não chora: o que será de mim? Quem será de mim? Vou pedir para Vamos, deixa eu tirar aqui meu. Nós vamos agora então encerrar. Nós vamos louvar o Senhor, vamos orar. Vamos orar aqui que o Senhor possa esclarecer, né? Qualquer dúvida que tenha. Liberei, né? Mas então, mais alguém? Você aproveita agora a oportunidade. Aproveita. Tem, aqui ó. Só mais uma, 2 ou 3 aqui. Quando o senhor falou sobre as seitas e tal. Seitas, ó. Vou prestar atenção, só para fechar. Fala. Eu queria saber se nós somos batistas, né? Se a Convenção Batista tem uma relação, uma posição relacionada a isso. Porque eu sei que a presbiteriana tem. Eles têm lá umas. Ó, essas. São seitas, né? São seitas. Porque tem muitas que são disfarçadas, assim, de igreja evangélica. Então você vai se aprofundando, você vê que é uma seita. E hoje em dia
Interessante isso. Por exemplo, quer ver? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, o adventista. Todos os irmãos, aceita ou não aceita? Quem acha que aceita? Testemunho de Jeová. Não, ela está falando processo, porque pode ser os mormons. Ó. Pastor, vamos lá. Se existe aceita, tá? Agora, é lícito o batista, o presbiteriano, ou que seja qualquer um, né, que não é aceita, né, usar o que eles têm, é lícito? Por exemplo, a adventista aceita, mas todas as denominações cantam música do adventista. Ela consegue íntima, entendeu? Ouve mensagem dele. E aí? As práticas, né? A questão das práticas, que o problema todo são as práticas, né? Por exemplo, quer ver? Olha só, mas eu vou usar o que o irmão está falando para a gente entender bem, quer ver? Eu vou trazer um exemplo para mim. A minha filha poderia estudar nesse colégio ali, poderia estudar no Rosário, lá de Campo Grande, ou no Adventista de Campo Grande, ou lá no Pedro II de não sei o quê. Eu poderia escolher. Eu escolhi colocar minha filha no Adventista, colégio Adventista. Embora eu entenda que o Adventismo seja uma seita, eu não estou comprando as doutrinas para minha filha, eu estou comprando o ensino o colegial. Por exemplo, outra coisa também, quando eu uso lá o CBU, já viu que o CBU é espírita? Quando eu estou me associando ao CBU, eu não estou aderindo à doutrina da espírita, estou comprando os serviços hospitalares dele. Então existem diferenças entre o que, se eu estou adquirindo a prática ou se eu estou, entendeu? Então a gente tem que saber distinguir essas questões, né? Quando você é cristão, você se une a esse conflito dentro de casa. Isso aí. A gente tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, o outro, você tem que influenciar o outro que está no teu casamento, não pode ser influenciado pelo outro. Então, por exemplo, quer ver? Enquanto que não era casado, eu adorava a imagem, vamos supor, né? Estou dando campo das hipóteses, não estou dizendo que eu faça não, mas digamos assim, eu adorava a imagem. Aí você agora se tornou cristão, a tua mulher continua ainda católica. A imagem, você agora vai ter que aturar a imagem lá na tua casa, porque a tua mulher quer ainda aquilo lá, mas você já não é mais devoto daquela imagem, embora você não tenha autoridade unilateral de dizer não quero mais imagem na minha casa. Está errado. Você está forçando uma situação que não era estabelecida antes do teu lado. E você, a pessoa que não é cristã é que está aceitando conviver com você. Você tem que aceitar aquilo que está com outra pessoa. É complicado, irmãos. É reino. Foi até que o irmão Evaldo falou, nós temos que pensar no reino, não é pensar na minha vontade, não. É reino de Deus. Fala. Espinha fora. Irmãos, fica claro aqui o que se fala, João. Só com relação a essa parte aí do test drive, para quem não é solteiro, aquela parte do test drive. Em função do tema, eu estava vendo os casamentos fora de outras religiões. Houve uma entrevista com uma muçulmana que, praticamente, os casamentos deles são arranjados, né? Assim, bem casados. Aí quem está entrevistando ela, não era cristã. Aí, de uma certa forma, usou um termo parecido com test drive, mas não era test drive. Era tipo assim, poxa, mas não vai sem nenhum conhecimento do casamento, poxa, vai sem nenhuma experiência, né? Tentando influenciando para a área sexual. Aí, eu acho interessante a resposta que ela deu assim, olha, o grande problema, vou usar o test drive de um test drive que não faz, um test drive que não faz, vem com o casamento em si, que não vai casar, vem cheio de valores, vem cheio de valores. Gosta da pegada de um, gosta do meio de outro. Aí ela deu uma resposta que foi para ela, a tentando entrevistar ela, foi até um pouco assim maliciosa, ela falou assim, olha, quando há um amor entre duas pessoas, aquela deficiência, né, de experientes ou não experientes, o amor que um casal tem pelo outro, vai suprir essa necessidade
necessidade Isso. de cascaria, porque o amor complementa. Claro. Aí eu trouxe para casa um estudo como um cristão. Às vezes as pessoas vão casar jovens, né, que não teve possibilidade de nascer no lar cristão, com alguma experiência. Outros não. Ou são casados no lar evangélico, são criados, os filhos dentro do lar evangélico e casam. O amor supre toda a necessidade. Amém. Deixa eu só para fechar, olha só. O casamento de um cristão com um não cristão ou de um cristão com um cristão não é garantia de que vai dar certo, né? Então, quando alguém está pensando em casar, não é o fato do cristão escolher uma cristã que vai, né? E não é o fato do cristão casar com uma não cristã que vai dar tudo errado. Não é isso que está sendo dito aqui. Está dizendo das escolhas que nós devemos fazer, né, segundo o que ensina a palavra de Deus. Então nós devemos ser obedientes e escolher segundo diz a palavra de Deus. Com relação à questão da solteirice ou em relação ao casamento, é dom. Então se a pessoa ainda está solteira, ou se é solteira, porque é dom de Deus a solteirice, né? Então pode ser que o Senhor mude esse dom, né, irmã Neuza? Pode ser que o Senhor mude esse dom. O dom é de Deus. O Senhor quer mudar o dom, né, irmã Neuza? Deixa eu falar. Oi? Está escrito, exatamente. O Senhor vai despertar o dom. Fala, só mais um aqui, chega. Pode ter sessão agora, rapidinho, fala, só mais um chega. Vamos orar e vamos louvar e vamos para a sessão rapidinho, fala. Essa questão que a gente está falando sempre aqui, cristão. O problema é que a definição que a gente tem de cristão é uma pessoa que é membro de uma instituição religiosa. E não cristão de uma pessoa que obedece os valores de Cristo. Então, necessariamente, uma pessoa dentro da igreja, ela pode estar obedecendo a Cristo. Então, a pessoa vem para a igreja, mas fora daqui ela vem de não é, exatamente. Então, quando a gente for quando alguém for escolher, ou quando a gente for julgar as coisas, eu quero a Bíblia viva, né? Eu sou. Que vive, né? Vive os conceitos. Vamos ficar em pé. Senhor, te agradecemos em nome de Jesus por esse tempo que passamos juntos aqui, aprendendo a tua palavra. Senhor, que o teu Santo Espírito venha completar aquilo que porventura tenha faltado, que nós tenhamos sabedoria, Pai querido, de tratar os assuntos que são, né, concernentes à tua palavra. Todos os assuntos da nossa vida são concernentes à tua palavra, mas que nós tenhamos sabedoria, Pai querido, de nos submeter e obediência a ti, Senhor. Então, em nome de Jesus, que tu possa, Pai querido, cuidar, tratar de cada família aqui representada, Senhor, que nós possamos, Pai querido, ter o nosso lar abençoado, Senhor Deus, por ti, pela tua presença, né, pela obediência à tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos em nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para todo sempre. Todos juntos comigo? Amém. Nós vamos louvar o Senhor agora. Pode se sentar, nós vamos louvar o Senhor, trazendo nossos dízimos e ofertas. Eu não estou vendo a irmã Camila aí, acho que ela não veio não, né? Camila não veio, né? Vou pedir a irmã. Não, ele está pedindo em colo. Vanessa, quer me dar ele? Está pedindo em colo. Vanessa, quer me dar ele? Eu vou precisar a DOC para pegar o nome da nossa irmã Laurides completo, da Renata, do Gil, da Jo. Laurides, do Gil, do Jo. Renata, quem é que está faltando? Irmã, que está aqui. É o nome completo de cada um. Vem pedir que sente aqui na frente, aqui, ó. Os nossos irmãos que vão passar pela Assembleia agora. Senta aqui na frente. Aí já pega o nome de cada um completo. Nós vamos louvar o Senhor, trazer nossos dízimos e ofertas aqui, e depois nós vamos fazer nossa Assembleia. Vai ser uma Assembleia rápida para 2 assuntos também.